Fala pessoal, aqui é o Além de Movimento na área. Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Estou aqui para apresentar alguma análise para vocês de uma coisa interessante. Talvez muitos de vocês se perguntam isso e hoje eu vou tentar responder alguma dessas perguntas. Eu espero que vocês gostem da temática que nós iremos trazer. Estamos nos desvencilhando um pouco daquele vídeo no padrão de fazer uma análise, abrir a apresentação da empresa. Vamos tentar argumentar as coisas mais, fazer uma espécie de estudo de caso, né? Esse é o nome da playlist e espero que vocês gostem, ok? Bom, vamos aqui abrir Fleury no Fundamentei. A Fleury, ela tem uma questão muito interessante acontecendo com a Fleury. Vocês podem olhar aqui no gráfico, ela é oitavo no ranking. Todo mundo que avalia ações gosta da empresa, né? Mas quando a gente olha aqui na cotação da empresa, a gente fica meio assim. Cara, como assim? A empresa aqui em 2017 valia R$ 12. E hoje ela vale R$ 12. Como que pode isso? Como que uma empresa não tem a sua cotação saindo do lugar? Vamos pegar aqui em quase 10 anos já, né? Em quase 10 anos a cotação da empresa não tem saído do lugar. Se você olha aqui no retorno histórico, você consegue ver que em 5 anos você teria perdido 30% do valor investido. Em 10 anos eu teria ganhado 132%, mas não são crescimentos assim, expressivos do que tange a porcentagem, né? Aqui é legal, né? Eu nunca tinha visto isso aqui. Ele mostra em dinheiro, né? Se você tivesse investido em 5 anos, você teria perdido 17,29 de cotação. E em 10 anos, você teria ganhado R$ 5 de cotação por ação, né? Então, mas na cotação lucro chama a atenção porque é uma empresa que tem acompanhado o movimento aqui de a cotação subir, e às vezes está até maior do que o lucro líquido, digamos assim, mas nós estamos exatamente no tempo em que o lucro líquido subiu e a cotação despencou para um patamar mínimo do mesmo que está aqui, ó. Mesma cotação de 2016 é a que está hoje, mesmo com o lucro líquido de que triplicou, né? Triplicou, 2, 4, 6, triplicou de valor nesse período. Então, o que acontece com a empresa? Que a empresa, né, não consegue ter aí um retorno expressivo. Lembrando que já fizemos aqui um vídeo sobre a Fleury. Aqui tem, inclusive, um dos comentários da empresa. É o meu. E vocês conseguem ver aqui, inclusive, a apresentação institucional da empresa e a parte 2 mostrando aí como a empresa se comporta e aqui os comentários, né, do que a gente tomou aqui de conclusão para a empresa no momento que nós fizemos a análise. Deixa eu até fazer isso daqui, ó. Vou fazer isso aqui ao vivo mesmo, porque precisa ser feito. Bom, beleza. Então, o que está acontecendo aqui? Tá? Vamos, já mostrei aqui um pouco do lucro líquido, da cotação, né? Então, esse é um pouco ali da introdução, digamos assim. Então, vamos olhar aqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico, que vocês conseguem ver que a margem líquida, ela parece estar um pouquinho pressionada, mas não tanto, né? Então, a gente consegue estar se mantendo ao longo do tempo. A margem EBITDA também, né? Uma empresa que tem sofrido um pouco com depreciação e amortização. Os resultados financeiros também estão pesando um pouquinho mais do resultado, né? Resultado do cenário macroeconômico de juros altos. Então, uma empresa que, mesmo assim, conseguiu ter aqui, vamos pegar aqui
considerando 2022, o lucro dobrou de valor praticamente aqui para 2024. Se nós olhamos aqui para a Morningstar, vamos olhar aqui a questão do lucro por ação, que tem aqui, e não tem, então, tranquilo. Então, o que nós conseguimos ver aqui? É uma empresa que consegue fazer um pouco do seu dever de casa. Ela consegue crescer o seu lucro líquido. Então, de 2015, 2016, né, que a gente viu que a cotação está igual de 2016, a cotação não, mas o lucro triplicou. Tudo bem que o crescimento veio modesto aqui para alguns anos, né? Mas mesmo assim é um crescimento consistente do lucro líquido. A receita segue subindo, as margens estão se apresentando razoavelmente estáveis, né? E a empresa apresenta uma boa gestão, apresenta uma boa governança e, obviamente, ela apresenta uma boa eficiência operacional. Então, a gente consegue ver que, mesmo com o índice caindo aqui, ó, a empresa consegue manter um pouco da sua eficiência operacional aqui no EBITDA, como a gente pode ver. Então, vamos a alguns motivos dos porquês, dos motivos, do porquê a ação continua com o mesmo comportamento de 2016. O que acontece para a empresa ter esse comportamento? Primeiro, a Fleury ela está no segmento, infelizmente, de medicina. Medicina, o mercado não enxerga muito bem essas empresas, porque o investidor em geral ele quer uma empresa acelerada, que cresce. Então, assim, como não é como não é um setor que é hype, ninguém conhece Fleury fora do meio de investimentos, né? E claro, quem frequenta os seus laboratórios não conhece, cara. Então, é uma empresa que a galera vai ficar assim, não vou comprar esse negócio, né? Outra questão é essa notícia aqui, ó, essa Big News. Aquisição Fleury Hermes Pardini. Isso daqui 23 de março de 2023, né? Veio a aquisição dessas duas empresas. Para quem não conhece, a Hermes Pardini é uma empresa mineira, é empresa de laboratórios de exame, né? Então é uma empresa muito, muito grande no mercado, empresa que tem seu valor aqui para Minas Gerais, aqui, no que tange a medicina, né? Então, essa questão das integrações, do merge e acquisitions, ela gera uma incerteza no curto prazo, e isso faz com que a empresa tenha aí um pouco desse comportamento, porque o curto prazo ainda está acontecendo no que tange a aquisição, então existe um certo risco de execução nessa fusão, né? Nesse contexto de fusão entre Fleury e Hermes Pardini, e o mercado ele quer ter um comportamento de eu vou esperar para ver, eu vou ver para crer, né? Assim como o Tomé. Então a galera fica um pouco meio um pé atrás, eu acredito, com a empresa por conta desses motivos, né? Então vamos tirar a prova aqui se a empresa tem liquidez. A empresa não tem liquidez assim, né? A empresa que tem aí 3 mil negócios por dia, 9 mil negócios às vezes. A empresa que tem uma média de 9 mil negócios não é ruim, não é uma liquidez ruim, mas não é uma ação comentada, né? Então a especulação na Fleury ela não entra, né? Então
reforçar. A Fleury, ela nos mostra que o preço e o valor nem sempre caminham juntos no curto prazo. Então, você me falar que a empresa não gera valor, você está no mínimo enganado, porque é uma empresa que tem aí crescimento de receita constante, bom resultado operacional, tem boa gestão, tem um lucro líquido crescente ao longo do tempo, uma empresa que está fazendo aquisições, uma empresa que não tem um capex muito elevado, uma empresa que tem aqui uma certa dívida, mas tem um bom valor de caixa, então tem uma dívida líquida muito tranquila. Então, é uma empresa que tem um fluxo de caixa livre positivo, distribui provento quando pode. Então é uma empresa que está gerando valor, mas no curto prazo não está refletindo com o preço da ação, né? É aquele mero clássico de crescimento saudável, mas que é ignorado pelo mercado. Então, é uma empresa que, para quem quer investir no longo prazo, precisa ter paciência. Né? A gente até olhou para o gráfico completo, né? É uma empresa que nunca deu um prejuízo contábil, né? Uma empresa que conseguiu aumentar um pouco a sua margem líquida, você vê que a margem líquida não sai um pouco, não sai muito desse limiar acima aí. Pelo menos acima de 5%, ela vai conseguir te entregar, exceto em anos muito difíceis, né? Mas para quem pensa no longo prazo, não vou falar que é oportunidade, mas você vai precisar ter paciência e fé na execução, porque a empresa tem essa característica de andar de lado na sua cotação. Né? Então, era sobre isso que eu queria falar. Era sobre isso que eu queria falar sobre o Fleury. Vamos comentar lá nos comentários novamente, né? Por que, que a Fleury, por que, porque a ação da Fleury não cabe. Estamos num cenário de cotação igual ao ano ao, a um período de 2016. Por que será? Não vemos a ação subir. O preço, né? Subir. Lá atrás, né? Eu falei que esse mercado não é o hype, né? O de saúde não é hypado assim. O mercado especulativo prefere especular, prefere fazer essa prática em empresas de crescimento acelerado. 2. Deixa eu ver o que mais que eu falei. O risco da fusão entre parte Fleury e Fleury. Então, o mercado pode estar com um comportamento igual ao de Tomé. Ver para crer. Ver. Vamos ver aqui. Uma ação comentada demais por influencers. Quanto a liquidez pode ser um pouco menor. Esse motivo eu nem acredito tanto nele, eu coloquei ele aqui.
bom. Não vou falar que isso é um motivo, né? São esses três motivos em si, assim. Claro, quero salientar aqui. Salientar que não estou preocupado com o preço da ação. Eu quero trazer alguma luz do porquê para a galera. Aprendizados que ficam é que preço e valor nem sempre caminham juntos no curto prazo. É um crescimento saudável, filtrado pela companhia do mercado. Basicamente ignora. Para quem pensa em longo prazo, respeito a Fleury, precisa ter paciência e fé na execução do aporte. Sempre promessa de que o lucro irá acompanhar, de que a cotação, né? A cotação irá acompanhar o lucro da empresa. Vou colocar aqui seu thumbnail no YouTube. Bom, então, resumo do vídeo. Por que a ação da Fleury não caminha para frente? Nós vimos aqui, com o auxílio do site Fundamentei, que a empresa carrega uma cotação igual ao período de 2016 específico. Então lá em 2016 valia R$12, hoje vale R$12. Hoje, falando especificamente em abril, né? E aí eu tento expor aqui um pouquinho por que a empresa está com esse comportamento de não ver o preço da ação subir. Primeira coisa que eu especulei, que eu levantei de mercado. Claro que isso daqui, queridos, é muito difícil de cravar o porquê. Estou levantando algumas causas, alguns motivos. Primeiro é que o setor de saúde não é hypado assim. Então, o mercado especulativo prefere especular com ações de crescimento acelerado. Então, a gente fica, a ação de saúde aqui, ela fica ignorada por esse setor especulativo. Segunda coisa que eu vi que pode ser um risco que o mercado está vendo é a fusão entre Hermes Pardini e Fleury, né? Eu não sei se havia desavenças entre gestões, alguma coisa do tipo, mas pelo que eu pude ler do balanço, as coisas estão acontecendo conforme o tempo foi passando, né? E o Tomé tá aí vendo para crer, né? O mercado é o Tomé, eles estão com esse comportamento. E o terceiro, né? Ela complementa um pouquinho da primeira, mas eu nem concordo tanto com esse motivo, que é o fato da liquidez ser um pouco menor. Mas a gente viu lá que tem uma média de 9 mil negócios por dia. Eu não acho que isso seja um problema para a cotação não sair do lugar, sabe? Mas acho que eu quero salientar aqui, inclusive com o meu comentário, aproveitando, que eu não estou preocupado com o preço da ação não, tá? Eu só estou tentando trazer algo um pouco mais lúdico para a gente tentar discutir por que a cotação da empresa não está saindo do lugar, né? E o aprendizado que fica aqui é que preço e valor nem sempre vão caminhar juntos, né? O crescimento saudável que a empresa tem apresentado ao longo do tempo, o mercado basicamente está ignorando, né? Para quem pensa aí no longo prazo, com respeito à Fleury, vai precisar ter uma certa paciência e fé na execução do aporte, porque como a gente viu, né? Como nós vimos, em 5 anos você teria perdido R$5 de cotação. Então, por ação, isso é muita coisa, mas se você acredita e segue acreditando
promessa, né, de que a cotação irá acompanhar o lucro líquido da empresa. É uma empresa muito, muito tranquila de acompanhar. Então, você pode tomar essa decisão. Mas era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Vamos fechar. Vou comentar. Assim que eu publicar este vídeo, eu mando, um comentário aqui. Tá ok? Então, é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Era um pouco mais curto mesmo. Tá? Que eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que faça sentido. Se vocês tiverem algo mais pertinente, comenta aí nos comentários, dá um like, se inscreve no canal para dar aquela força e vamos em frente que vem as correntes. É nóis!